Nosso entrevistado de hoje é estilista, já foi artista e hoje é o designer e proprietário dessa grife que você vai ouvir falar muito aí no Sul, Beto Kellner. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer enorme para mim estar conversando com você, porque sou fã das suas peças já há alguns anos e já estive na sua loja, vocês aí já puderam acompanhar uma matéria, mas eu queria ter essa oportunidade de especular um pouquinho com você. E a pergunta clichê, a primeira sempre é essa: quando é que surgiu no Beto o design de acessórios? Olha, eu acho que é uma pergunta muito legal, porque eu acho que eu nasci já gostando de arte, é engraçado. Eu fui aquele menino que tinha que estudar, vendo uma família judaica, e a parte da minha mãe e a parte do meu pai é português, super exigente, né? E sempre procuraram, assim, o Beto, aquela coisa, tinha que se formar, tem essa coisa, mas eu desde pequeno sabia que eu estava envolvido com arte, que eu gostava de desenhar, era de criar e transformar as coisas, uma coisa bem nata. Então, eu acho que descobrir mesmo foi uma coisa da essência, foi a vida mesmo. E eu, acompanhando um pouquinho do seu currículo, eu pude perceber que a arte sempre esteve presente na sua vida. Primeiro como pintor, depois como um profissional de moda, desfilando, e até mesmo com som. Você mexeu, é isso? Com Casa Noturna? Eu tive Casa Noturna, né? Nós tivemos em 95, né? Fizemos a Dr. Freud, que foi uma casa super revolucionária em Recife, porque foi a primeira casa com a preocupação da climatizada, com segurança eletrônica, formatizada. Naquela época a gente já incluiu inclusive a internet na casa para os clientes, então foi super, foi uma coisa assim bem revolucionária na época. E em seguida a Dr. Freud, que era uma casa, a Freud era uma casa quase 1000 clientes, e em seguida resolvi fazer uma nova casa paralela, que foi a Fan House. E a Fan House também foi uma casa maravilhosa, só que bem maior, uma casa com 12 ambientes, temáticas, assim, era fantástico. E para mim foi muito interessante ter essa coisa da noite, marcou bastante, né? Mas aí eu vi que minha coisa era realmente trabalhar durante o dia, né? E que eu gosto muito, e a noite ela absorve bastante, exatamente. E eu deixo a noite também para criar, quando eu quero. Eu já contei para todo o pessoal do Sul e para quem está nos assistindo através do site que a Gatos de Rua, além de uma grife, tem uma preocupação social, que é o que deixa mais válido ainda adquirir uma das suas peças. Por que essa preocupação, Beto? Olha, a Gatos de Rua é muito legal, de contar um pouquinho da história. A Gatos de Rua, hoje a Gatos de Rua está com 5 anos, vai fazer 6 anos, é um bebê ainda, eu falo. Trabalhei com moda há mais de 20 anos no mercado nacional. E a Gatos de Rua foi, na verdade, era um sonho que eu tinha desde pequeno, que eu dizia, pô, eu quero envelhecer em Porto de Galinhas, que eu gosto muito e moro aqui, e quero trabalhar com arte, que é uma coisa que me dá muito prazer, né? E pelo fato de eu venho de uma família de moda, que inclusive esse ano, 2010, está completando 100 anos de moda. Vai surgir até um livro falando toda a história da minha avó, veio da Rússia, minha mãe foi pioneira também no mercado pernambucano, e eu dei uma sequência de mais de 20 anos. Mas, na verdade, a coisa em cima da Gatos de Rua foi muito interessante, porque surgiu numa época muito legal para mim, quando eu estava encerrando a parte de moda, estava muito cansado com moda, e comecei a descobrir uma palavra, licenciamento, isso em mais ou menos 2000. E foi muito legal, porque eu tinha uma marca chamada, tenho até hoje, chamada WBK, que é o mundo dos gatos, feito todo em cartoon. É uma história muito legal para você conhecer futuramente. E eu comecei a licenciar para Tilibra, para grandes redes, e vi que era um novo mercado para trabalhar através de birô de criação, e sair do varejo da moda, né? E nisso, como eu sou uma usina de criação, que eu adoro criar diariamente, eu me senti precisando fazer mais alguma atividade, porque eu já não tinha as lojas de varejo. Foi quando eu conheci a Casa de Passagem, que era uma vizinha nossa, era presidente dessa casa, uma ONG aqui em Recife, e eu fui conhecer e fiquei apaixonado. Ou seja, ela tirava adolescentes da rua, passava meio período para estudar e meio período para aprender algum ofício. Eu me ofereci para fazer algumas oficinas, nas oficinas eu fiquei 2 meses e pouco, sei lá quanto, um período de uma turma, e comecei a criar as primeiras peças. Só que eu disse, pô, eu vou criar essas peças, mas eu tenho que criar mais sentido nessas peças, para quem essas pessoas estão fazendo. Foi que nesse período eu procurei, na Rua Bom Jesus, tem uma feirinha de hippie, que é todos os domingos, muito legal essa feirinha, e eu procurei saber como é que eu faria um stand lá. E aí consegui
que estava muito difícil, né, bem concorrida essa feira, e fiz um stand. E esse stand já se começou a chamar, nesse primeiro momento, Gatos de Rua, em homenagem a esses adolescentes da Casa de Passagem. Então foi muito legal, a coisa surgiu de uma forma muito espontânea e foi crescendo, né? Daí, você quer saber a história do Dan? Vai contando que eu estou super curiosa. E aí foi muito legal, porque quando naquele primeiro momento eu fiz um stand super fashion, né? Então eu chamei minhas ex-clientes para conhecer, foi muito legal. E todo domingo era uma super badalação. Aí começou a surgir pessoas querendo revender as peças. A primeira peça foi uma borboleta, não essa que você está usando da Metamorfose. Eram umas borboletas mais simples, mas que eu tenho na coleção até hoje. E foi muito legal, que aí surgiu a primeira espaço que eu fiz um antigo, eu tinha uma antiga casa, tipo uma maison em Recife, então eu peguei um espaço dessa casa, transformei no meu ateliê primeiro, fiz a primeira loja nossa, porque a coisa começou a surgir convites para participar de feiras tal, não sei o que, Casa Plural, Casa Cor. E aí foi muito legal, porque aí eu chamei minhas ex-costureiras, que trabalharam comigo anos e anos, e ex-funcionárias, que são aquelas que vestem a camisa mesmo, que são, eu digo, são irmãs, e comecei a fazer esse trabalho junto com elas, que estavam desempregadas, que estavam, como eram pessoas mais velhas, estavam completamente fora do mercado. Foi pessoas maravilhosas. E comecei a ensinar esse novo trabalho, e hoje essas pessoas que começaram em torno de 5 pessoas, representam, são minhas líderes de comunidades, e hoje dentro do trabalho social da Gás de Rua nós temos mais de 20 líderes de comunidade, onde essas 20 líderes, cada uma, elas têm um grupo de entre 30 a 40 pessoas atrás delas, que são suas vizinhanças, e que hoje fazem o trabalho da Gás de Rua, ou seja, envolve mais de 700 pessoas trabalhando nesse trabalho juntos. E é muito, muito legal, é uma família fantástica. Eu acho que a Gás de Rua, ela, assim, me perguntaram essa semana, pô, o que é ser feliz? O que é felicidade? Eu disse, pô, a gente só consegue ser feliz quando as pessoas que estão ao nosso lado são felizes também, né? Então, aí é a verdadeira felicidade. E eu me sinto isso hoje, né? Pleno, realizado a nível da Gás de Rua, que é um trabalho, assim, que me emociona muito, porque tem muito amor as peças têm uma vibração, têm uma energia. Você vê as pessoas que entram na loja, independente de idade, porque a Gás de Rua, ela vai desde a criança até a pessoa mais velha, sei lá, independente de idade, porque ela capta a criança que está dentro da gente, ela tem uma energia muito legal, então ela tem espaço para todo mundo, então todas as idades vão gostar de uma peça, e é muito amor colocado em cada uma peça dessa. Talvez por isso sejam tão lindas assim. Eu adoro, eu sou apaixonado realmente, acho que inclusive o nosso teaser, que é apaixone-se pela Gás de Rua, porque é a palavra principal de quem conhece a loja, quem entra nesse mundo lúdico, de rua, porque você vai ver que eu trabalho com vários universos, né? Então é muito legal. Eu estou conversando aqui com Beto Kellner, estilista e designer. A gente vai continuar esse papo, sim, na próxima matéria, dentro de uma das lojas da Gatos de Rua. Fica aí comigo.